O Durso, eu gostaria que você contasse, porque nós temos, desde 2016, o Marco Civil da Internet. E você é um cara que colaborou com o Marco Civil. Nós tivemos muitos debates aqui sobre o Marco Civil. É verdade. E conte para a nossa audiência que está acompanhando agora em todo o Brasil com muita atenção, porque isso aí é sério, como você mesmo disse. Resumindo, o que é o Marco Civil da Internet, qual foi o objetivo dele quando vocês fizeram em 2016? Boa tarde, Emílio. Eu odeio corrigi-lo, Emílio, mas na verdade o Marco Civil é de 2014. É 14? É, 14. Então, o Marco Civil entrou em vigor em 2014 e ele colocou direitos e deveres dos usuários, das plataformas, né? Tentou regulamentar de alguma organizar forma a internet no Brasil. Exatamente. Exatamente. Que falavam, terra sem lei. Tá. É 14, então. 14. Tá. Isso. Colocou, por exemplo, o prazo que as plataformas devem armazenar os dados sobre o usuário, colocou sobre responsabilidade das plataformas, colocou sobre neutralidade da rede. Foram previsões importantes para a população. E ele colocou, à época, né, o legislador, no artigo 19, o principal ponto do debate que a gente vai chegar hoje no decreto da semana passada do Lula. Esse 19 que foi para o Supremo. Exatamente. Então, lá em 2014, no artigo 19, nós colocamos como regra geral no país que a plataforma rede social não seria responsabilizada sobre o conteúdo que o seu usuário publica. Que é o que a gente assina. Que é o que tem no termo de uso. O agree. Exatamente. Tá. Tinha a situação gerava responsabilidade quando havia uma decisão judicial que era encaminhada à plataforma determinando uma remoção e ela descumpria. Era isso que dizia o artigo 19. Ou seja, aconteceu alguma coisa. Isso. Sim. Se você publicou algo de mim, isso. Doutor Durso e Emílio, eu entro na justiça, o juiz fala, olha, remove isso aqui. Aí ela entrava lá pro Facebook ou para e o cara tinha que tirar do ar. Se não removesse, por essa omissão depois da decisão judicial, aí sim tinha a responsabilidade da plataforma. O que significa isso? Que significa que ela poderia pagar uma indenização para a vítima daquele conteúdo. Então, não só o autor, mas a plataforma também seria responsabilizada. Então, a regra geral era depender da decisão judicial. Tem algum caso importante disso que aconteceu? Como assim? De descumprimento? Não, da internet ter que pagar indenização para alguma pessoa, algum caso que seja público? Ah, muitas vezes, Emílio. Qual foi, assim, o mais conhecido? Olha, os mais conhecidos são as decisões, por exemplo, do Supremo, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou remover perfis do Twitter, à época, e a plataforma bateu o pé e não removeu. As multas chegaram, inclusive, em 4 milhões de reais, que à época, quando o Twitter foi banido do país, saiu, tirou o escritório, ele mandou a Starlink pagar. Lembra disso? Entendi. Aquilo era o Marco Civil, é o que está na legislação. Aquilo era multa por descumprimento de decisão judicial, por exemplo. Aquela multa de 4 milhões foi exatamente isso. Que aí quem pagou foi a Starlink, porque o ministro entendeu que era do mesmo grupo econômico, etc. Então esse foi um exemplo de uma multa por causa do artigo 19, foi um valor muito alto contra uma plataforma que ficou muito conhecido. Boa. Tá. Então, esta era a regra geral. O que aconteceu com o passar do tempo? A sociedade realmente cobrou um pouco de mudança, porque como a regra era sempre a plataforma esperar a decisão judicial, esperava-se que a plataforma, nas denúncias daquilo que era claramente ilegal, ela removesse. Tá? Então você denunciou, por exemplo, um conteúdo que está induzindo ao suicídio. Você espera que a plataforma remova, porque aquilo é óbvio, é claro, é transparente. Só que em muitos casos, os grandes exemplos são que a plataforma não agia. E aí a interpretação foi que o artigo 19 era uma defesa das plataformas a não agir e esperar a decisão judicial. Então, a sociedade chegou a uma conclusão, eu digo sociedade mundo, de que isso teria que mudar. E aí nós tivemos debates aqui sobre quais seriam as possíveis mudanças. Isso foi judicializado, o artigo 19, e chegou no Supremo, para debater a constitucionalidade ou não do artigo 19. Quando o Supremo foi julgar, nós alertamos, lembra desse debate? Lembro. Falei, olha, o ideal é que o Supremo coloque crimes ou condutas que são manifestamente ilícitas. Aquilo que você bate o olho e fala, isso aqui nunca deveria estar na rede, mas está. Deveria ter removido, não removeu, tem responsabilidade. O que fez o Supremo? Ele saiu do 8 e foi para 80. Ele saiu da proteção total à plataforma e colocou toda a responsabilidade nas costas da plataforma, mudando o artigo 19 para dizer que não depende mais de decisão judicial descumprida e que agora qualquer um que notificasse a plataforma e fosse vítima daquele conteúdo e a plataforma não agisse,
ela poderia ser responsabilizada. Que é impossível, né? Como Aí é impossível a plataforma ter... agir tudo. Porque são milhões de pessoas. Né, de ação judicial fica uma coisa complexa. Quem que vai definir agora, então? Então, vamos chegar. Então, o Supremo vem ano passado e fala assim, ó, artigo 19 agora é assim, qualquer ato ilícito, tirou só crimes contra a honra, então só excluiu crimes contra a honra, então qualquer ato ilícito praticado na rede, basta que a vítima denuncie, dizendo isso é ilegal, plataforma remova, e se ela não remover, poderia ser responsabilizada. Tá? Então o Supremo saiu da ordem judicial e foi para qualquer ato ilícito com denúncia. A gente criticou isso bastante pela subjetividade, né? Alguém pode olhar aquilo, achar que é ilícito, outro não, etc. A plataforma hoje que tem que fazer isso. Mas até então, mesmo o Supremo exagerando, errando, etc., qual era a nossa segurança, Emílio? A segurança era que qual seria o órgão que avaliaria esse erro da plataforma depois da... Sim. O Poder Judiciário. Porque, voltando ao nosso exemplo, você me xinga na internet, eu denuncio na plataforma e falo, o Emílio está aqui, por exemplo, praticando perseguição, crime de perseguição. Várias vezes você está lá publicando sobre mim, tá? Virou um stalker. A plataforma vem e fala para mim, não, eu analisei o conteúdo e não acho que seja crime, não acho que tem ilícito. Eu vou e movo uma ação judicial dizendo que eu notifiquei, a plataforma não removeu e o conteúdo é ilegal. E um juiz ia analisar se a plataforma errou ou não, se a rede social errou, e tem que pagar indenização para mim. Não só você, como a plataforma. Então, a gente tinha a segurança de que sempre um juiz aos olhos... O juiz ia decidir a bagaça. Exatamente. Como é tudo, né? Como é tudo. Como é a justiça, pô. Aí, o que aconteceu com o decreto, que é o que preocupa bastante. O que vem de novo? Então, nós temos o Marco Civil, o artigo 19, antes que protegia as plataformas, foi mudado pelo Supremo. Em 2020, entrou no Brasil em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou fazer o link para o pessoal entender. A LGPD criou um órgão no país novo, vinculado ao Ministério da Justiça, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O que tinha que fazer a ANPD em 2020? Verificar se as empresas estavam respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e multar, se não estivesse. Só sobre dados pessoais, era obrigação da ANPD. Ano passado, depois do julgamento do Supremo, também teve o vídeo do Felca. E do vídeo do Felca surgiu a lei, o ECA Digital. Né? Sim. A Lei Felca. A Lei Felca vem e muda o nome da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para Agência Nacional de Proteção de Dados e fala, você, a ANPD, ao invés de só analisar a aplicação da LGPD, você vai ver a LGPD e também vai ver a Lei Felca, o ECA Digital. Então, você tem que agora analisar o cumprimento de duas leis. Vem o decreto na semana passada, num evento que fala sobre 100 anos do combate ao feminicídio. Não tem nada a ver com questões de regulação e plataforma em geral, né? É um tema totalmente distinto. E, por decreto, o presidente Lula determina que agora a mesma ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, também tem que fiscalizar a aplicação do Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, recentemente foi mudado pelo Supremo, a dizer que se ela não remover um conteúdo que teve uma denúncia prévia, né, uma notificação, uma denúncia prévia, ela pode ser responsabilizada. Então, o governo federal, com esse decreto, ele tira aquela história do sempre o Poder Judiciário analisar por final. E ele determina. E coloca um órgão vinculado... Um órgão governamental. Um órgão do Poder Executivo vinculado ao governo pelo Ministério da Justiça a analisar se o Marco Civil está sendo aplicado. Ou seja, o órgão poderá analisar e falar assim, não, aqui esse conteúdo, por exemplo, era fake news, era ilícito e você não removeu, multa. E começar a multar essas plataformas por uma interpretação do órgão para saber se foi cumprido ou não aquele novo artigo 19 e qual é o meu medo, qual é o receio dos especialistas com relação a essa nova previsão. Quando antes a omissão da plataforma sempre demandava uma ação judicial, você esperava o devido processo legal, todos os graus de recurso, para um juiz olhar e falar, realmente, plataforma, você foi omisso, o conteúdo era claro. Você tinha como recorrer. Você tinha como agir. Não é uma decisão, não é atolá que fala assim e acabou. Agora, além da possibilidade do processo judicial, tem uma segunda via, que é qualquer um ir até a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, e falar, este conteúdo é criminoso, eu avisei a plataforma, ela não removeu, então ela foi omissa, vocês têm que multar. Qualquer pessoa? Qualquer um pode denunciar.
A ANPD é um órgão que recebe denúncia. Mas quem que vai denunciar? Mas o que você está falando é que é um órgão governamental. Vinculado, ou seja, no ano eleitoral, eles que vão definir exatamente as postagens. O ministro da Justiça. Não, eu sei, mas é que acontece? Então, assim, o timing ele é muito favorável, né, para uma coisa que a gente sabe que acontece, a censura ou o benefício, né, para engajamento só para um lado. Como é que funciona para a gente fazer os freios e contrapesos? Então, a expectativa era exatamente isso não acontecer, porque não dá para a gente cravar dizendo a ANPD vai fazer isso, a ANPD vai censurar. Mas ela, por ser um órgão que não é um órgão da justiça e não é um órgão imparcial, porque é um órgão de governo, que respeita, inclusive, pressões do próprio governo. Interesses pessoais. Interesses de determinadas figuras, que hoje é um, amanhã é outro governo, não importa nem o governo, mas importa. Ele poderá analisar e falar, opa, não, aqui realmente eu vi omissão. Vocês deveriam ter, tá aqui multa. Se eles começarem a aplicar multa, sabe o que a plataforma vai fazer? Vai embora. Pensa que você é a plataforma, tá? Lógico. Você recebe milhões de denúncias por dia e até então você fala, não, eu vou analisar e o que eu acho que não é criminoso eu vou manter no ar. Vou pagar para ver. E eu vou esperar as ações judiciais, que um juiz vai ser muito honesto ao analisar, imparcial e vai me absolver. Agora, se você é plataforma e fala, não, eu vou continuar a agir assim, vou receber as denúncias e o que eu acho que está certo, eu vou manter no ar, você corre o risco de um órgão administrativo, que é a ANPD, criar processos administrativos por denúncia de qualquer um e falar, eu, numa análise administrativa, acho que você errou, multa em você. Multa de milhões de reais, estamos falando. Então, provavelmente, além da possibilidade da ANPD se agir de maneira parcial e ilícita, conseguir monitorar conteúdo e fazer com que as plataformas removam e realmente interfiram na liberdade de expressão, vai calhar numa autocensura da plataforma, né? Na verdade, não seria autocensura, porque a plataforma vai nos censurar. Porque imagina, você denuncia, você publica, alguém num partido opositor, alguém que não gosta de você, um concorrente, faz um bot a te denunciar de maneira automatizada, a plataforma olha, puxa, muitas denúncias sobre essa publicação do Daniel. Melhor remover. Melhor ele chorar do que eu pagar a multa. Sim. Mas o problema é não ter a primeira emenda aqui. A gente não tem a primeira emenda. Porque se você pegar o STF, ele sustenta que liberdade de expressão tem um limite. Tudo que a gente está vendo, tudo que está vendo, ele sustenta isso aí. Ó. A liberdade de expressão é mais ou menos. Mas não é liberdade, relativo. Né? Então qualquer coisa... Como é que é no mundo, doutor? Como é que funciona isso em país europeu e tal? Então, tem modelos muito restritivos. A França é mega restritiva, a Turquia, a gente pega a Austrália. São países que seguiram por uma linha a responsabilizar a plataforma para que essa seja mega diligente nas denúncias. E às vezes eles segmentam. Então, por exemplo, a gente segmentou. Quando a gente colocou em vigor o ECA, nós falávamos que as plataformas deveriam ser diligentes com relação a conteúdos, por exemplo, envolvendo pornografia infantil, conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. Isso independe de decisão judicial. Então, eles muitas vezes vão por esse caminho de defesa do infanto-juvenil, etc. Agora, o conteúdo em geral... Desta forma que um órgão de Estado vai poder eventualmente instaurar um processo administrativo e multar as plataformas, é muito incomum. Coreia do Norte, talvez. É muito incomum. Então, o que aconteceu, Amy? Por isso que o nosso histórico foi importante. Foi o conglomerado de erros que abriu essa porta. E tem uma premissa aqui, isso é importante que a gente não falou. Emílio, o governo não precisava ter feito isso por decreto, nem devia, porque... De cara, esse decreto é inconstitucional. Por uma simples razão. O governo federal, ele não legisla. É a atribuição do legislativo. Exato, não é atribuição. A não ser em raras exceções, o governo não tem que legislar. Esse decreto, ele vai muito além da previsão constitucional do que seria o uso de um decreto presidencial para, por exemplo, regulamentar alguma lei que está posta, né? A lei está vigorando e ele preenche algumas lacunas com o decreto da presidência. O que aconteceu nesse caso do Marco Civil não foi um preenchimento, foi ele legislando. Inclusive colocando determinações de prazo para as plataformas, etc., sendo que esse debate deveria ter ocorrido no Congresso Nacional. Tá tudo errado, né? Então, tá tudo errado. Quando o Supremo julgou o artigo 19, ele abriu uma lacuna perigosa, porque ele colocou qualquer ato ilícito na rede, tem que ser removido com a notificação. E ele fala, prevendo essa possibilidade de risco, os ministros falaram, depois a gente pode pegar os cortes.
e deixe-se aqui aberto o debate para o Congresso, para finalizar esse debate de marco civil. O governo, ao invés de deixar esse debate no Congresso, sai na frente com o decreto, regulamenta e coloca um órgão do Estado para analisar. Então isso, claramente, ele foi além e por isso teria inconstitucionalidade e por isso deveria cair, né? O doutor, é inconstitucional, mas vale. Tá valendo. 60 dias. Tá valendo, é decreto. O decreto está em vigor e deu 60 dias para as plataformas começarem a aplicar. Então, só para eu entender também, fazer um contexto aqui para a galera. Eu tenho um canal, aí eu fiz um vídeo. Aí esse órgão do governo fala, tira esse... Alguém olha. Recebemos ou aqui qualquer denúncias. Pessoa que não gosta de você. Né? Recebemos aqui meia dúzia de denúncias sobre esse vídeo. Achamos que tem problemas. Tira do ar. Aí ele vai para a plataforma. Na verdade, a NPD ela não vai determinar a remoção. Ela vai falar assim, você postou o vídeo. Sim. Eu não gostei do vídeo, acho que você cometeu crime, tá? Eu denuncio no YouTube. Certo. O YouTube não remove. Eu denuncio para a NPD. A NPD faz uma análise própria, olha o conteúdo e fala, realmente, eu acho que o Durso estava certo e o Alba errou. Não é que ele vai te mandar você retirar, ele simplesmente vai na plataforma e fala, tá aqui multa direto. Isso. E aí, lógico, pela multa, eles vão retirar. Então, eles conseguem, de alguma forma, se assim agirem, fazer com que a plataforma tenha essa onda de remoção por uma preservação financeira do lucro da empresa, que vai começar a ser afetado por multas, porque a NPD pode olhar e dizer, não, isso aqui é ilícito e você não agiu. Mas você acha que, Durso, se começar dessa forma, de repente, ainda mais época de eleição, e quando eles falam ataque à democracia, a gente já não sabe mais o que é, como o Alba sempre fala, é algo que eu não acho que você deva falar, né, que eu não concorde. Você acha que se começar uma questão desenfreada de tira esse vídeo, ainda mais época de eleição, você acha que alguma plataforma vai tomar alguma atitude que nem o Rumble fez e falar, então a gente não vai mais atuar aí no país? Ou o que importa no final das contas é só o dinheiro mesmo e eles preferem se indispor com algumas pessoas troca da liberdade? Assim, pelo histórico, as plataformas estão nessa luta, brigando, inclusive. Sim. Eu, na semana passada, palestrei com o RP da Google. Eles estão nesta luta há algum tempo, inclusive no Congresso Nacional. Inclusive criticando quando o Supremo julgou o artigo 19 e mudou a logística de remoção só pela denúncia para gerar responsabilidade. Agora o Supremo julgou, isso passou. Foi publicado, está em vigor. A NPD, mais uma vez, vai fiscalizar a aplicação de outra lei. Vai provavelmente começar a aplicar sanções. Isso vai passando, Morgado. Isso desde a mudança primeira lá do Marco Civil, isso foi passando. A gente falando aqui, por exemplo, quando o Supremo julgou isso ano passado, quantas vezes? A gente deve ter feito uns 4 programas. 2 antes e 2 depois, para falar que não dava para julgar dessa forma. E foi julgado. Isso é muito claro. O que o cara quer? O que ele quer? Ele quer controlar o debate público. É isso. É isso. Ele controlando o debate público. Exatamente. Vocês não lembram que eles queriam... Na época a internet era caído. Não tinha rede social. Exatamente. Ele queria regular a imprensa. Você se lembra disso? Verdade. Opa, você lembra disso aí? Era só esse papo. Só esse papo todo ano. Não, precisamos regular a imprensa precisa ser regulada. A imprensa já não tem mais a mesma importância. Acabou. William Bonner já não é mais o cara. Já saiu fora. Agora o foco é isso. É o quê? É controle do debate público. Ponto. É isso. Por um ano eleitoral. É isso. E isto... já existiam caminhos para se debater. Já existia a possibilidade de você judicializar uma discussão e deixar um juiz decidir. Pronto. E olha que a gente nem pode falar que seria o caminho mais isento, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo no Poder Judiciário no Brasil, alguns exemplos grotescos. Então, ainda assim, não seria o melhor caminho, mas seria, dentro da democracia que nós temos, o melhor caminho. Mas tem um efeito econômico, né? Já estimo que a plataforma, para atender essa requisição, vai ter um custo a mais de 15%. Além disso, você vai bloquear um monte de gente, vai ter menos circulação. Usuários. Aí você fala assim, mas eu não pago nada. Você não paga diretamente, mas você paga indiretamente. Por quê? Porque quando a gente recebe um anúncio no YouTube, nas plataformas, esse é o preço pela sua visualização, ou você paga o premium. Quando você... como eles vão fazer? Eles vão aumentar o custo pela visualização, seja o preço do premium, seja o preço da publicidade. Então, vai ter implicações econômicas. E a empresa pode até, a empresa que
que anuncia pode até repassar isso aumentando os preços do produto que você usa. Então, além de tudo, que tem toda essa questão, que eu acho que é uma questão muito mais de princípios, e eu concordo, tem uma questão econômica lateral. Perfeito. Bom, então, mas vamos lá. Isso aí quem pode ajudar é só a justiça, só o STF, né? Porque o STF que pode brecar isso aí. Isso. Não é isso? Ou o governo volta atrás, né, e revoga os decretos, que ele tem esse poder, ou isso é judicializado e o Supremo declara a inconstitucionalidade do decreto. Hoje é a justiça, o melhor caminho. Mas isso pro... Mas daí ficou difícil. E o Congresso? O Congresso teria que trazer leis nesse sentido para também revogar por uma... Só que o Congresso, ele demora, né? E o Congresso... É interessante isso, porque quando saiu esse decreto, eu mesmo falei, não é que o Congresso não falou sobre isso. Teve o PL das fake news, a gente também debateu aqui. Sim, a gente debateu. Pô, estamos falando nisso há quanto tempo? Eu fui 3 vezes para Brasília em audiência pública para debater o PL das fake news. Ele não foi aprovado. Isso mostra o que o Congresso quer, não aprovar esse PL. Isso significa que ele foi debatido. O tema resultou nessa conclusão. Então não é o governo federal que tem que vir e falar, não, já que o Congresso decidiu não aprovar, eu, por decreto, vou criar algumas medidas nesse sentido em pró do combate, porque esse é o problema, né? É taxar num tema que todo mundo vai aplaudir, né? Todo mundo é contra o feminicídio, claro. Exato. Só que não tem nada a ver, a gente está falando de internet, a gente está falando de rede social. E o que pode acontecer com a pessoa física? No caso, quem consome, quem gosta de estar no Twitter, quem gosta de postar coisas, quem gosta de entrar na política, tem muita gente que gosta. Xinga um, xinga outro. O que vai acontecer com a pessoa física? Provavelmente ela vai sentir lentamente uma mudança em que ela tem cada vez menos possibilidade de postar o que quer. Digamos que a plataforma vai se tornar mais sensível. Hoje, a plataforma, ela banca a sua liberdade. A plataforma briga por você. Essa é a realidade. A gente precisa, mesmo eu criticando muitas vezes a plataforma manter no ar crime, ela faz isso para que todo o resto também fique no ar. Então ela briga pelo seu direito à liberdade de expressão. Essa é o retrato, são os retratos das plataformas que estão no ar hoje. É verdade. Isso você vai perceber que elas não farão mais isso. Muito provavelmente elas se tornarão mais sensíveis, porque é muito melhor ela pagar o conteúdo do post do Emílio, que para ela não faz diferença nenhuma, do que ela pagar uma multa de 50 milhões de reais. Entendeu? Então, para que ela vai bancar o conteúdo, sendo que ela tem dúvida depois de uma denúncia? Porque pensa que a responsabilidade dela inicia-se a partir de uma denúncia. Então, as pessoas vão denunciar. Já fazem isso aos montes, até de maneira automatizada. Então, o ponto inicial de responsabilidade vai sempre existir. Porque alguém vai denunciar a sua publicação. Pode ser de cachorrinho. Alguém vai lá e vai denunciar. E a plataforma vai olhar e falar, para que eu vou manter no ar? Sendo que amanhã, além do problema judicial, que pode ter uma indenização, que era o problema que ela tinha até hoje, mas muito mais preservado, porque dependia de um processo legal, de uma análise de um juiz, dos graus de recurso até trânsito em julgado, você vai para uma medida administrativa que simplesmente tramita na velocidade que eles quiserem, né? Lógico que eles vão respeitar o mínimo de respeito à defesa, ampla defesa, etc. Mas você pode tomar uma indenização plataforma. Então, para que eu vou bancar uma multa por causa de um post do Emílio, do Daniel, do a conta não fecha para a plataforma. Então, provavelmente, vocês vão começar a sentir o conteúdo sendo removido. O que eu sinto como advogado? Os perfis sendo banidos. Isso eu senti. De um ano para cá, figuras com bastante seguidores, de expressão, influenciadores, que falam de política e não falam, tendo o perfil banido e tendo que brigar com decisão judicial para voltar à plataforma. Porque é mais política, né, doutor? Total. É isso. E curioso é entrar esse decreto agora, há 6 meses da eleição. O timing, né? Por quê? O timing dele, né? Chama atenção, né? Chama atenção. Chama atenção, claro. Porque nós temos a justiça eleitoral para tratar sobre posts ilícitos e ilegais, mas o timing chama atenção, o órgão chama atenção, porque é um órgão pequeno. A NPD não foi criada para cuidar de conteúdo de internet. Não foi criada para isso. Não tem mão de obra para isso. E aí... O próprio Zuckerberg, ele falou isso, porque teve nos Estados Unidos, ele teve lá... Audiência no Senado. Teve uma audiência grande com ele. Ele falou, ele falou, eu não tenho condição. Eu não tenho condição de olhar um por um que é publicado, né? Porque... Aí o exemplo do Morgado é perfeito. Que é um crime que é difícil. Obrigado. Atentar contra o Estado Democrático de Direito. O que é atentar? Discurso de ódio. Discurso de ódio. Então, são temas mega subjetivos. Muito subjetivos. Então, por exemplo, quando alguém publica hoje isso e a plataforma fala, não,
eu tenho dúvida, mas fica no ar até uma decisão judicial, ela estava tendo margem de segurança para tomar essa decisão e deixar você falar. E se você errou, você vai ser responsabilizado e vai sair. Agora o que ela vai fazer, ela vai primeiro excluir para depois perguntar. E vai excluir o cara, tipo o Monark? Desaparece. É um bom exemplo. É que o Monark ele foi via decisões judiciais, né? O Monark ele foi exilado da rede. Sim, mas isso agora a plataforma vai fazer por conta própria. Porque ela, para não pagar multa, exatamente. Sim. É melhor ela te banir do que ela pagar alguma indenização futura. E eu tô dizendo de qualquer compliance, de qualquer assessoria que se prestasse para uma plataforma. Vai perguntar, o que eu devo fazer, doutor? É melhor eu manter o conteúdo no ar ou apagar? E aí volta a crítica ao julgamento do Supremo, porque olha como foi uma escada de acontecimentos que chegou nesse fato. A criação da NPD pela LGPD, o julgamento do artigo 19 do Supremo e agora esse decreto que complementa toda essa história. O pessoal... Mas é aquela história, censura não tem ombro. Pois entra até o talo. Censura vem até o talo. A gente sempre fala dessas coisas aqui e o pessoal acaba falando, isso aí vocês estão malucos, vocês estão achando, não é tanto assim. Só que a gente lembra que na última eleição censuraram previamente, assim como o senhor falou, assistiram primeiro, depois vai ver. Censuraram previamente sem assistir o documentário do Brasil Paralelo. Sim. Então, assim, isso aí já aconteceu. Isso aí a gente já viu como funciona. Então vai acontecer de novo. Não é maluquice, teoria de conspiração, porque já aconteceu e vai acontecer muito. E se a gente usa, por exemplo, documentário do Brasil Paralelo, revista Piauí, o Instagram do Pablo Marçal, o caso do Monark, todos são... todos os exemplos resultam em alguma decisão judicial. Exato. Que presume-se ser o meio mais adequado de debater esse tema. A gente vai pro além agora, a gente vai pro cenário piorado. Eu não estou fazendo alarmismo e nem... Não, mas lógico que tá. Eu já vi... tá alarmismo. Meu Deus. Eu já vi aqui, Emílio, quando a gente falou do golpe lá do Alô, eu falei, calma, pessoal, não precisa ficar assustado com isso, que é exagero. Nesse caso... Não é exagero esse tipo de debate para a gente criar mecanismos para que quem controle o que pode ser dito ou não na internet, ou seja, ao final os olhos do Poder Judiciário, ou um órgão que não existe, que seria o órgão mais isento do mundo. Enquanto não existe esse órgão, não tem que ter órgão nenhum. Mas você acha que pode vir a âmbito internacional? Por exemplo, a gente falou aqui do caso também, tem do ministro Alexandre de Moraes, que tem a história do Rumble lá, do Donald Trump. Sim. Ele foi notificado por e-mail, pela Justiça da Flórida. Você acha que as empresas e plataformas, a maioria delas, Big Techs, que são dos Estados Unidos, podem entrar ações internacionais judiciais? Contra essa decisão? É que sequer foi debatido no nosso judiciário. Seria muito melhor elas se unirem, e muito provavelmente vai acontecer, e elas demandarem no Supremo a inconstitucionalidade desse decreto. Entendi. Primeiro tentar aqui, né? Então a gente está alertando porque ainda há uma chance de ser revertido aqui dentro. Certo. Sim. A gente sequer debateu o decreto da semana passada, finalzinho da semana passada, foi vendido como uma coisa boa, porque tem uma tática, Emílio, importante. Isso é que a tática... Eles vendem bem. Tática Felca. A tática é o quê? Coloca coisa boa. Nome bonito, tema sempre. Bom, no evento de combate contra o feminicídio, e aí pontos positivos. Eu consigo citar. Eles falam que, por exemplo, a plataforma deve ser responsabilizada quando ela aceita impulsionamento de um conteúdo criminoso. Então imagina que um golpista lá está usando impulsionamento para atingir mais vítimas. A plataforma tem que ser responsabilizada. Isso está lá também. Então embute coisas boas com coisas... E não são nem ruins, coisas perigosas. Então, que é a interpretação, né? Que deixa a cargo da... Então, mas agora os juízes estão meio que nessa, né? Falando, não, a interpretação da Constituição depende de cada um. Depende de quem está julgando, né? Não tá muito... Quem julga depende. Isso é tão meio difícil. Esquisito. Você não vê a Zambelli lá? O cara falou, a Zambelli... Sim. O que não deram não extraditaram ela, porque o cara falou, esse processo aqui... Não para em pé. Esse processo aqui não é processo. Como é que vocês estão lá no Brasil? Manobra jurídica. Não é. O cara não entende. Ele não entende. E é estranho, né, Durso? Porque aqui a gente tem um judiciário para outras coisas, né? Até para tráfico, para essas coisas, às vezes garantista, né? Ele é super cauteloso nas medidas, aí tem que provar, tanto é que tem vários casos aí que liberam o suposto criminoso e aí ele foge, depois vira criminoso. E aí nas redes sociais é o contrário, né? Assim, você vê essa dualidade, porque assim,
são linguagens diferentes do direito, não? Perfeito. Né? Quando a gente parte da premissa que num processo judicial o ministro, o desembargador que analisa um habeas corpus, ele é garantista, ele tem que analisar os direitos humanos, né? Todas essas questões antes de aplicar uma sanção mais gravosa como a prisão. Na internet hoje, se alterar a forma de lidar com o conteúdo, antes era primeiro mantém para depois debater e, eventualmente, remover aquilo que ficou no ar de maneira injusta. Hoje primeiro remove e depois debate para saber se a remoção foi injusta. E tudo isso preocupa. Então, na verdade, tudo está sobre a responsabilidade da plataforma num conteúdo absolutamente subjetivo. Perfeito. O Morgadão falou, atentado ao Estado Democrático de Direito. Vamos falar de urna. Ano eleitoral, vamos falar de urna. Sim. Precisa falar com cuidado. Não pode falar as coisas que você pensa. Porque você não pode. Não é nem o que você pensa. Você não pode questionar. Exato. Porque isso já é um ataque à democracia. Você não pode falar nada. Então, olha como tem temas sensíveis que já foram colocados no debate público como sensíveis e foi impedido. De hoje as plataformas vão te banir se você falar sobre isso de alguma forma que você aborde de maneira mais dura. Mas aí não é também culpa do nosso legislador? Porque o legislador também... É que agora tem esse negócio do cara joga lá pro Supremo, né? É confuso aqui no Brasil, né? Às vezes o cara teve a lei, você comemora, não sei o que, aí o cara joga no Supremo, aí o Supremo vai lá, dá uma volta, vai para trás. Teve o legislador no caso da internet? Eu não sei, eu acho que o cara cria um decreto. Eu acho que o legislador ele não gosta de entrar nesses temas. Sempre quando o tema é mais espinhoso, ele pula fora porque ele só pensa em reeleição, ele só pensa no voto. Acontece. O legislador aqui é muito interessado em só ficar no poder. Ele não tem... E esse tema me assusta tanto também, porque, por exemplo, do Léo Lins, né? O Léo Lins, nós estamos falando de um processo judicial em que o juiz de primeira instância aplicou 8 anos de cadeia. E o desembargador em segundo grau absolveu. Ele reverteu 100%. Não é que ele diminuiu a pena. Não, ele interpretou uma conduta humana aplicando a possibilidade de algum crime. Lá, sei lá quais são os mais variados imputados ao Léo Lins naquele caso, né? Tem preconceito, racismo e tudo mais. E um juiz de direito viu de uma forma e o outro viu de maneira totalmente antagônica. Como a gente pode deixar essa análise do que é crime ou não para a plataforma e para a NPD? Sendo que a NPD vai poder aplicar multa se ela interpretar. Então, se o judiciário já tem dúvida, a gente não pode deixar que outros órgãos façam essa análise. Por isso que o ideal, eu sempre defendi isso aqui, vou reiterar. O que eu defendia? Que quando o Supremo jogou o artigo 19, que falava, não, tem que esperar a decisão judicial de tudo, não deveria realmente, a meu ver, esperar a decisão judicial de tudo. Mas ele tinha que ter criado um rol de conteúdo que você bate o olho e você não tem dúvida nenhuma que aquilo não deveria estar no ar. Sim, que é o crime que a gente conhece. Os crimes normal, é lógico. Não subjetivos. Claro. Sim, é isso aí. Mas não. O Supremo colocou esse rol, né? Colocou esses crimes e todos os outros, a exceção só do crime contra a honra. E aí entra atentado contra o Estado Democrático de Direito, entra qualquer crime que está na lei. E aí, agora está tudo isso no colo da plataforma, que vai ter medo de uma multa administrativa, e aí a gente precisa ver como a NPD vai agir. Esperamos que ela seja isenta. Se ela agir de maneira isenta, sem interferência de qualquer governo, aí podemos pensar nisso não interferir na liberdade de expressão. Se ela não for isenta, ela vai começar a aplicar multa e a gente vai sentir que os nossos posts estão sendo removidos de maneira muito mais fácil. Basta alguém denunciar. Então, tem gente já falando que tem muito... Shadow ban. Como é que é isso aí? Quando você não tem mais alcance. Shadow ban. Tem gente que fala que já está aparecendo muito shadow ban. Já é isso muito. Aí? Já começou então, gente. Sabe o que é shadow ban? Shadow ban é o banimento mais injusto de uma plataforma. Porque ela vai te banir. E como é esse banimento? Não é que você não consegue publicar. Não é que você não consegue fazer login. É que você publica e ninguém vê. Não tem alcance. Você some. Não entrega você. Você não é encontrado na busca. Deixa você falar no quartinho que não tem. Isso. Você fala sozinho. Só o microfone desligado. Fala aí. Ele faz isso com a sogra. Você manda a carta, mas o correio não entrega. Essa mania. Deixa eu só fazer um break aqui para a rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Estamos aqui com o Dr. Durso. Qual é o futuro agora? As internet, as big techs. O negócio é feio, hein? Vai lá, Reginaldinho. É o grosso. Essa fera. O grosso veio. Veio grosso. Ô, doutor, então a plataforma ela tem duas possibilidades. Ou ela se adapta, ou ela vai embora. Ou ela paga multa, ou ela exclui o conteúdo de maneira mais sensível. Ele não vai querer ir embora, pô. Vai embora. Lógico que não. O dinheiro na mesa, vão excluir todo mundo. O Brasil também não é, pô. Não é de se jogar fora.
Não vão embora. Não vai ser meio China o negócio. É um dos maiores do mundo para a plataforma. Vale a pena estar aqui. E para a plataforma, é engraçado isso, né? Porque se ela simplesmente banir, se ela simplesmente começar a derrubar para ela não muda. Muda do ponto de vista do SEMI, né? Do ponto de vista moral, do ponto de vista financeiro. Porque nesse decreto fala de remoção de conteúdo em 2 horas, quando envolve mulher e nudez. Então ele tem 2 horas para remover. E o decreto não fala de final de semana, não fala de madrugada. Então se você receber uma denúncia 3 da manhã, alguém tem que ver, alguém tem que remover. Mas vai fazer por algoritmo. Mas o algoritmo vai errar. Então, eles vão dosar o algoritmo para a dose mais cautelosa. E a dose mais cautelosa é a sua liberdade de não ser prevista. Sim, né? E não é um pouco de uma hipocrisia no momento que o governo ele aplica o dinheiro para as plataformas para ter mais engajamento no anúncio. Agora a gente mostrou 21 milhões para você pagar o Instagram e o Facebook para o discurso chegar na população. Não tem também um interesse no Ele quer controlar. Eu sei, mas quem é que paga esse dinheiro do governo para chegar esse anúncio da campanha, de tudo que eles estão fazendo de bom? Então, o que o governo quer dizer é que ele vai criar agora um comitê que vai dizer o que é sagrado e o que é profano. Sim. E quem não andar na linha vai tomar uma multa de 50 milhões. Mas se alguém tem a democracia não é você ter a oportunidade de criticar. Que democracia, não, então, amigo? é isso que eles falam, não é? A favor da democracia. Se eu tenho o meu Instagram, não posso falar mal? Não. E os caras estão pagando dinheiro para chegar em mais gente uma publicidade? Interrogação. Olha que interessante. Aí eu vou fazer um elogio. Falam que eu só bato em plataforma. Eu vou elogiar a Google. Na última eleição, a Google olhou e falou, puxa, eu não tenho condições de analisar todos esses impulsionamentos dos candidatos. Então eu não vou permitir ter impulsionamento eleitoral durante a campanha. Ela abriu mão desse dinheiro. E é uma loucura, porque se você pegar hoje a verba dos candidatos durante o período eleitoral, hoje, grande parte, se não a maioria, do dinheiro que é de fundão eleitoral, de fundo partidário, que eles remetem aos candidatos para usar para a campanha, vai para a plataforma, porque eles fazem impulsionamento. Não faz mais santinho, faz impulsionamento. Então esse dinheiro, no final, é pago para a plataforma impulsionar candidatos. Pronto. Então. Agora, olha que interessante, a Google foi tão honesta do ponto de vista financeiro que ela abriu mão. Falou, não quero esse dinheiro. Eu não quero esse dinheiro porque eu sei que eu preciso controlar. Não é qualquer um pode impulsionar qualquer coisa durante o período eleitoral. Então, por cautela, ela abriu mão desse dinheiro. Então, isso foi muito... Que é o tráfico pago, né? Que você paga para chegar em mais gente. Exatamente. Isso foi muito, muito honesto e importante por parte da Google, mas as outras não fizeram. E aí agora vem esse decreto contra as plataformas. Então também elas têm um network de interesse com o governo, com partidos, com candidatos. Então a gente tinha que achar o meio termo para preservar o usuário. Que nessa história sim, é o menos poderoso. O usuário que é o que vai se ferrar, né? No fim é o usuário que vai se ferrar. E quem usa a plataforma, né? Que é o usuário, o consumidor, o consumidor que vai acabar pagando a conta, né? Como sempre, né? Com as taxas, com o imposto, é sempre no consumidor. Então a expectativa é a gente debater sobre esse tema para quem sabe a população enxergar que essas pequenas mudanças no agregado podem prejudicar muito a experiência de como você usa uma rede social, de como você usa uma internet, e que você talvez sinta. Se você conversar com pelo menos uns 15 clientes, eles já sentiram uma mudança do que ele podia falar e do que ele não pode, a sensibilidade do algoritmo. Tem um conhecido aí de vocês tal que faz impulsionamento, ele tem autorização de lotérica e tal, e na plataforma eles ficam pegando no pé, falando que ele está fazendo algum tipo de divulgação de jogo, mas ele tem a liberação. Por exemplo, usam minha foto falando curso para investir e ficar rico. Aí criam contas. Aí o que eu faço, vou lá e denuncio. Não adianta nada. Não adianta nada. Só que o que é interessante é que mesmo assim, o post é impulsionado. E aí os caras não é que mudam o outro post, fazem igualzinho. Ou seja, a plataforma sabe que aquilo é um conteúdo criminoso. E ela ganha dinheiro com isso e não acontece nada. Então você vê que também tem os interesses. Não dá para supor também que a plataforma é tão boazinha. Tem vários banimentos injustos, várias faltas de banimento injusto, mas também é ruim o que o Emílio falou, você ter um órgão governamental que vai decidir o que é profano e o que é sagrado. Mas, se você for pensar bem,
A plataforma é boa porque tem uma puta audiência, né, meu? Sim. Os caras gostam. A turma gosta dessa plataforma, né? Não, a gente gosta, mas o público gosta. O exemplo do Sami... É que o Sami é famoso. O Sami tem fake no Tinder. Famoso. O Sami é muito famoso, muito rico. A turma gosta de te copiar. E ele não ensina a gente a ficar bilionário. Pra gente. Queria ter metade do dinheiro que o Emílio tem do que eles acham que eu tenho. E 10% do dano. Ô, doutor, mas isso aí é um negócio que... Porque o que acontece no final das contas é o seguinte: eles usam esse argumento, que sempre é pedofilia, sempre é a exploração do outro, sempre é uma coisa ruim, no final para calar todo mundo. Porque o governo, qualquer país democrático, sabe que calar o outro não é democrático, é sinal de ditadura. Qualquer lugar que você vai, no Ocidente, qualquer lugar, qualquer país decente, você vai lá e fala, não, eu fui calado. O cara fala, pô, você mora numa ditadura? Então eles usam esse argumento de bonzinho, de bom samaritano, porque no Brasil a gente tem esse negócio de... As pessoas não acreditam mais muito em justiça, mas a gente está meio vivendo um período complicado aqui no Brasil, né? E usam isso para proteger o cara. E a grande maioria da população vai acreditar nisso, e vai achar que é positivo. Porque a grande ele vem maioria, embalado, né? Eu posso apostar com você que se a gente sair na rua agora, se a gente for agora na rua... Todo mundo vai falar que é uma boa medida. Uma boa iniciativa. É uma medida positiva do governo. E quando fala, vamos proteger as crianças. Vamos proteger as crianças. Quem não quer proteger as nossas crianças? Então, que é o caso do Felca, que é o caso que teve agora da misoginia também. A gente fez aqui também, fizemos da misoginia e depois fizemos o do check-in do hotel lá com o Galvez. Aí entrou o fuzil, eu fui assistir depois. É isso aí. E o cara é bom, facilita. Vai ver hoje. Eu tô vendo os feedbacks do meu Instagram, o pessoal fazendo check-in no hotel, pegando fila por causa horroroso. Então, é muito... O que é, Emílio? É bem embalado. Ele é bem divulgado. Então, não é que ele vem sincero. Não é que ele vem explicado. Olha a dificuldade que nós tivemos aqui para fazer um histórico de como aconteceu lá em 2014, com o Marco Civil, a mudança em 2020, a criação da NPD, depois o Supremo julgar para a gente chegar na razão de um decreto incomodar. Isso ser entendido é muito mais fácil você fazer uma narrativa para justificar dizendo isso aqui é muito bom. Eu podia vir aqui e falar, esse decreto é bom porque ele combate os crimes na internet. Tá vendido. Acabou. Né? Exatamente. Mas e a margem que não é criminosa? Aí na dúvida paga e depois debate. Essa é a narrativa. E vende, funciona. E aí é engraçado, porque o que o Sami falou é exatamente o que justifica a gente cobrar as plataformas a combater o que é ilícito. Só que pelo combate ao ilícito, você emplaca o combate ao duvidoso. Sempre assim. Tem alguma injustiça e aí você usa isso como ferramenta. E outra coisa, né? Quando a gente fala em censura, nenhum país, até onde eu sei, tem assim, a partir de amanhã vai ter censura. Vão entrando brechas vai no escalando, sistema e vai escalando. E quando você vê, tem órgãos e aí daqui a pouco você tem medo de... O meu pensamento... é que ainda a gente tem o Terminal 3 em Guarulhos. Mas calma que já fecha. Ainda. Já eles fecham. Isso é algo que você tem que pensar. E o passaporte da pátria cidadã. Você fala, olha... faz o meu chão. Ainda existe o Terminal 3. É isso. E para você do Rio, agora tem voos maravilhosos. Do Rio direto. Do Rio direto. Rodrigo Vigar. O Monark, eu não tenho medo de errar. O Monark está censurado nesse país. Está censurado. Por uma simples razão. Não porque eles excluíram as bobagens que o Monark falou. É que ele não pode criar um novo canal. Exato, ele está impedido. Por exemplo, censura prévia, né? Se ele falar assim, quero criar um canal de moda, o Monark vai ser comentarista da Copa do Mundo. Ele não pode. Vai falar de futebol. Futebol. Não pode. Você mata o cara. Isso. Isso é censura. Você mata o cara. Era o ganha-pão do cara. Assassinato virtual. É a profissão dele. Ele não pode criar. Não é que ele pode criar um podcast sobre política. Não é que ele pode falar sobre história, geopolítica. Não, ele não pode falar de nada. Isso é censura. E isso está vivo no Brasil e não conseguiu ser revertido em decisões de recurso no Supremo Tribunal Federal. Então, é o que o Sami falou, o que você falou. As coisas estão acontecendo, a gente está enxergando. E quando ainda é do Poder Judiciário, você ainda pensa, puxa, esse cara teve algumas chances dentro da previsão constitucional. Agora, quando vem administrativa, Emílio, é muito sensível. Porque aí é subjetivo. A gente tem
muitos crimes, aí tem a culpa do Congresso, né? Que são absolutamente subjetivos. E aí, alguém vai olhar e falar, não, isso aqui... vamos pegar um exemplo bom, recente. O vídeo do Zema, dos... Sim, os intocáveis. É verdade. Os intocáveis. Eu acho que aquele vídeo é sátira e deve estar no ar. Sim. Vai ter gente que vai olhar, inclusive o ministro do Supremo olhou e falou, isso tem que sair. Pois é. Pronto, o ministro sabe o que ia acontecer? Esse vídeo já estava fora do ar se tivesse já esse decreto vigorando. Porque ele ia denunciar para a NPD, a NPD ia chegar para a plataforma e ia falar 50 milhões. Isso é o cara vai tirar ou é multa? Tirar é pouco, é a multa que ele recebe. Então, mas aí esse é o guardião da Constituição. Mas aí eu te pergunto, porque eu acho que o grande problema de tudo isso é o controle, que é o que tentaram fazer também na época das músicas, com aquele Napster, aquelas coisas. Por exemplo, eu tenho esse vídeo, aí a internet ela é rápida demais para distribuir. Aí esse vídeo cai em mim. Eu vou e distribuo ele para um outro, eu distribuo para você. Você não tem como controlar e tirar tudo do ar. Perfeito. Né? Você não consegue, porque é muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. A internet é uma loucura. E né? agora com o robô... Como é que eles vão controlar isso? Qual vai ser o controle? Então, é que o exemplo do Napster, nós estamos falando de distribuição de conteúdo que tinha uma preservação de direito autoral, né? Que depois veio... Sim, mas já está comigo. Não está mais com você. Já escutou. Você fez o bonequinho lá do Mineiro. Você fez o bonequinho do Mineiro lá, o juiz não gostou. Falou, tira do ar, não sei o quê. Já está comigo, eu já passei pro Sami. Grupo. E o Sami já publicou no dele. É isso. Aí sua pergunta é ótima e a resposta é por isso que é melhor ir atrás da plataforma. Ao invés de usuário. Sim. Porque se ele vai atrás do Zema, ele fala assim, Zema, não pode, apaga. O Zema apaga. Ou a plataforma apaga no perfil do Zema. Sim. Acabou. Só que tem mais 100 mil usuários republicando, repostando. Sim. Então é muito melhor para o poder que quer remover o conteúdo falar, plataforma, eu quero que esse conteúdo saia da plataforma. Porque se ele for para a pessoa, fica muito clara a censura. Exato. Não, e a plataforma tem um poder muito maior de monitorar os 100 mil usuários. Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso com o vídeo da Dickman, com a Daniela Scarelli. Lembra que vazou? Lembro. No YouTube. Maravilhoso. Foi a primeira vez que o YouTube conseguiu remover um vídeo de todos os usuários. O vídeo deixou de existir. Na praia, né? Esse é um clássico. Nossa, agora outra coisa que viraliza. Clássico. Porra, meu. O que viraliza pra caramba é o WhatsApp. Então, aí o WhatsApp... E aí como que vai ser? Vai tirar o WhatsApp do ar? Não vai porque o WhatsApp é cripto. Aí que vem a solução. Qual é a solução de disparar esse conteúdo? WhatsApp. Sem controle do Estado. O WhatsApp ou o Telegram, porque eles são criptografados. Por enquanto, porque os caras vão dar um jeito de... Muito bem. Olha, já aconteceu. Deu aula, olha, uma pequena aula... Uma palestra desse mestre isso aqui é 200 pau. Meia horinha. É 200 pau. Entendeu? Bem, e se tiver foto depois, vai 5 por mês. Então é o seguinte, eu vou passar aqui o endereço. Eu acho que ficou bem claro. Acho que ficou bem claro aí para as pessoas. É o Dr. Durso, especializado em cybercrimes. Luiz Augusto Durso, ele está nas redes sociais, tem muita dica para você. Você é o cara que mais entende de rede social, desses crimes que estão aí pela internet. Luiz com Z Augusto Durso. Pode seguir o doutor, que ele é muito bom. Eu vou postar hoje um vídeo com um resumo dessa história, porque o pessoal me cobra para compartilhar e o pânico fica extenso, né? Sim. O papo é muito grande. Sim. Então eu vou fazer hoje um resumão do nosso papo sobre isso para o pessoal poder compartilhar lá no Instagram. Então, Boa, Dursão. Eu vim aqui e dar uma aula para você. Cada vez um terno novo. Certo? É isso aí. Muito bem.